Você tem 5 minutinhos, 10 minutinhos? Parece que cada vez a gente tem menos espaços de pausa ou para se dedicar a atividades que não pareçam produtivas ou parte de alguma dinâmica estabelecida externamente. Mas no fim a gente passa muito tempo na frente das telas, olhando para coisas repetitivas, que às vezes desinformam mais do que informam, confundem mais do que esclarecem e nos deixam com um cansaço constante e muito maior. Então, eu tenho percebido como que algumas atividades têm sido importantes para me ajudar a evitar isso e a trazer um pouco mais de atenção, de equilíbrio e de energia. Uma delas tem sido a atividade física, que eu tive que reconfigurar bastante coisa no período de isolamento da pandemia. E hoje em dia tem acontecido tanto caminhadas e algumas atividades externas e ao ar livre, quanto algumas coisas que eu faço mesmo dentro de casa. E uma das únicas coisas que a gente precisa prestar atenção é em se conhecer, saber qual que é o nosso grau de condicionamento, né? Buscar profissionais de saúde para saber que tipo de exercício a gente realmente pode fazer ou precisa evitar. Porque tem muita opção e tem um monte de coisa que em curtos espaços de tempo a gente consegue trazer práticas para sair desse campo mental um pouco, se alongar e trabalhar um condicionamento. Outra coisa que ajuda bastante é a meditação, que existem também blocos bem curtinhos que podem ser feitos dentro de casa, em qualquer horário, em intervalos de almoço, e que só o que a gente precisa é ajustar a postura e ter um pouquinho de presença. No começo pode parecer mais desafiador, mas quanto mais a gente praticar, menos desafiador e mais divertido, né, mais importante vai ficando. E as artes e trabalhos manuais, elas são coisas que podem entrar num espaço meio meditativo também, porque a gente pode encontrar pontes de concentração, de conexão com aquilo que a gente está produzindo e de silenciar um pouco as outras coisas, né? As outras interferências, os outros ruídos. Dá para fazer algumas atividades em poucos minutos, principalmente quando elas são livres de pretensões profissionais, né? Estéticas, busca por resultado. Então, esse é um caminho no qual a gente pode também buscar uma conexão e presença que são alternativas a correr, né, para um tempo de tela, a buscar um tutorial, um podcast, alguma coisa para preencher esse espaço. E que podem sim nos ajudar a longo prazo também a desenvolver habilidades, mesmo em espaços curtinhos. E aí entra a leitura, que é uma coisa que eu trago bastante aqui e até já trouxe algumas referências para as pessoas que estão sem o hábito de leitura, de textos que são mais curtinhos, livros que têm textos independentes que podem ser lidos, né, mesmo com pausas e em blocos menores. E a gente vale lembrar, né, que existe uma diversidade de publicações muito grande hoje em dia. Então, além de livros de teoria, de pesquisa ou aquelas coisas que as pessoas insistem em ler como se só tivesse valor, a gente lê clássicos muito difíceis ou especialmente livros que falam sobre economia, sobre marketing, sobre desenvolvimento pessoal num certo contexto e num certo momento, mas tem muitas outras coisas, né? Seja de poesia, de prosa poética, diários de viagem, ficção, histórias em quadrinhos. E sim, gente, ler revista também pode ser válido, porque algumas delas têm artigos de pesquisas muito interessantes, algumas são convites à reflexão que tem aí mais de 2 ou 3 páginas de texto corrido, que é uma coisa que muita gente já está se desacostumando para ficar lendo comentário de gente que nem conhece, falando coisa que a gente nem sabe se é a gente mesmo falando. E, é claro, a conexão com a natureza, a luz do sol, né, poder encontrar pessoas que a gente gosta e várias outras atividades também são importantes e podem ser alternativas. Eu só mencionei aqui algumas coisas que eu tenho conseguido trazer com mais frequência para o meu dia a dia e que talvez seja mais fácil da gente colocar em curtos espaços de tempo, como desse vídeo, né, que nem chegou a 5 minutos. Você podia ter feito alguma dessas coisas também, quem sabe? Fica o convite aí. Depois me conta se tem alguma outra coisa que você indicaria. Valeu!